Olá, você me ouve? Tô te ouvindo bem, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Tá meio lento, né? Tá, eu achei que você estava meio travado. Você deve estar me ouvindo e também todo o barulho aqui da rua de casa, que tá um caos. Já dá para começar a falar de eleição, né? As vésperas de eleição estão mexendo em tudo aqui. Eu não tô em São Paulo, então talvez também seja isso. Vamos lá, não tem Mas problema. A gente daqui a pouco engrena. se dá para me ouvir, eu tô te ouvindo bem. E Então te tá bom. ver também. Então tá bom. Parece só que tá com um atrasozinho, assim, mas a gente daqui a pouco entra no normal aí. Mas tudo bem, obrigada por aceitar meu convite. Prazer é meu, Silvia. Faz tempo que a gente não conversa, né? Pai, você sabe que desde que eu comecei que eu tô guardando assim esse momento para falar contigo, mas eu queria que fosse próximo das eleições mesmo, porque eu acho que ninguém fala de fundo eleitoral como você. E esse eu acho que é um tema assim super tabu, né? Então vamos lá. Pessoal, eu tenho o Christian, meu grande ídolo, eu diria. Acho que eu nunca contei isso para você, Christian, mas quando eu estava na faculdade eu te achava assim o professor de relações internacionais. E aí quando eu comecei a minha carreira, você já estava na Fiesp e eu já te admirava muito. E depois tudo que você fez no Citrus e no Frango. E aí eu achei incrível que, apesar de todos esses feitos, quando eu te pedi a sua biografia, isso não veio, porque você é um cara que não tá afim de trazer esses louros, assim, eu acho bastante impressionante. Então, eu vou contar a biografia que o Christian me passou, tá? Mas que é assim, só esses últimos anos, assim, e a carreira dele toda tem uma grande importância para o Brasil mesmo. Então, o Christian Lobauer, Sim. ele é doutor em ciência política pela USP, ele foi diretor de assuntos corporativos pela Baia, que foi onde a gente trabalhou um pouco mais de perto. Foi candidato a vice-presidente pelo Novo em 2018, na chapa do Amoedo. E agora ele é presidente da CropLife Brasil. E aí o grande desafio, depois que eu mandei um convite da nossa live para todo mundo, que eu ouvi assim, quero ver não falar de agro. Então, vamos É, tentar não falar de agro. dá, dá para falar de política e de agro. As coisas se encontram rapidinho. Eu falo muito de agro aqui, eu tento não ser tanto do agro, mas ele me persegue com muito carinho e gosto. Mas vamos falar de política hoje. E aí já temos alguns Eu amigos aqui. já vi alguns programas seus e são realmente a nossa turma do agro. Mas você fala de política pública também. Meio que indiretamente você também fala. É, Regulatório. Então, as coisas se encontram. essa é a intenção, é falar de política pública, mas como eu entendo mais do agro e conheço mais pessoas do agro, é natural que isso venha, né? Mas hoje vamos falar de eleições e fundo eleitoral. Eu queria primeiro falar do Novo, né? Você foi um dos fundadores do Partido Novo. Eu acompanhei, inclusive, aquele momento de coleta de assinaturas. Eu me lembro de um café ali do lado da Ambev que a gente tomou. E você estava naquele momento bem de coleta de assinaturas mesmo. E, primeiro, por que você entrou nessa empreitada? O que não tinha nos partidos existentes que te fez ir para esse novo projeto? Então, na verdade, eu sempre gostei de política. Então, eu estudei, eu fiz ciência política, eu era professor de ciência política, embora tenha optado pela política internacional. As minhas teses foram sempre em política internacional, mas os professores, as disciplinas dos anos iniciais são as mesmas, né? Então, eu gostava da matéria, na verdade, antes. Eu sou formado, na verdade, em propaganda e marketing, na Uau, SPM, mas não tinha ideia. eu saí rapidinho dessa e fui fazer uma outra faculdade que era de ciências sociais e aí segui por aí. E, na verdade, eu sempre estudei e gostava, sempre gostei. E quando, há 15 anos atrás, quando eu saí da Fiesp, a gente já se conhecia lá, eu tive uma passagem pela política. Eu fui secretário adjunto de Relações Internacionais do Serra, do prefeito de São Paulo, prefeitura. Que eu achava que era a minha entrada na política já. Eu achava que estava entrando no primeiro escalão, num partido importante, na época do PSDB, com quem eu votava, eu era alinhado e tal. Nunca fui filiado. Mas
a oportunidade do Partido Novo nasceu em 2010, quando eu conheci o João Amoedo num jantar, e ele veio com essa proposta, que ele queria fazer um partido liberal, com gente que estava cansada de pagar imposto, gente com um perfil mais empreendedor, que quisesse trazer os princípios mais da iniciativa privada para, até onde é possível, né, para a atuação do Estado. O critério de eficiência, meritocracia, transparência, concorrência, né? E aí começamos a trabalhar. Trabalhamos 10 anos, Patrícia. Desculpa, estou com uma Patrícia aqui do meu lado. Silvia, trabalhamos 10 anos nesse negócio. A gente fundou o partido em fevereiro de 2011 e ficamos pegando assinatura. Uma história longa. E eu vou trabalhar para isso e continuarei trabalhando o resto da minha vida para a construção de uma instituição partidária com esse perfil. Entre outras coisas, o que esse partido tem de diferente é o ponto que você chamou atenção na nossa conversa de hoje, que é como financiar o partido, né? Que para nós é um ponto talvez essencial para explicar por que a política brasileira é essa baderna que ela é. Porque tudo começa no financiamento da campanha. Tudo começa no financiamento do partido, que são recursos públicos. Eram recursos públicos e depois de 2015 ficou pior ainda, porque o fundo partidário e o fundo eleitoral são agora todos públicos. E a contribuição privada ficou restrita ao indivíduo, né? À pessoa física. O que também é um erro crasso na nossa visão, é um erro grave. Porque com isso você só dificulta a arrecadação de recurso privado, afasta as pessoas das instituições partidárias, que elas não representam ninguém. O Brasil hoje tem 35 legendas e o cidadão, 86% das pessoas não acreditam em nenhum partido político. Ou seja, tem alguma coisa muito errada no sistema partidário brasileiro. E o que é? É o fato que eles não representam ninguém. E não representam ninguém porque as pessoas não se interessam e não contribuem e não participam dos partidos políticos. O que é o PMDB hoje? Não é nada. O que é o PL do Valdemar Costa Neto? É o partido do Valdemar Costa Neto. O que é o PTB? É o partido do Roberto Jefferson. O que é o PDT? É o partido do Lupe, que abrigou o Ciro. Não tem instituição que represente ideias, programa e tal. Então, eu acho, como eu sempre gostei desse negócio, achava que não quero pegar o avião de ida. Acho que a política brasileira está um desastre. A gente tinha que fazer uma instituição partidária. E o Novo era esse caminho, e continua sendo. E, para concluir, que já falei demais, é um partido que vive de direito de recursos privados. Ponto. Não tem fundo partidário, não tem fundo eleitoral. Quando ele recebeu, ele devolveu para o Tesouro Nacional. Então, hoje, esse ano, 2020, a gente teria direito a 36 milhões dos recursos públicos, do imposto que todo mundo que está assistindo aí paga. A gente falou, nós não vamos usar. Nós queremos devolver para o Tesouro, porque a nossa crença é que ou o partido recebe dinheiro privado das pessoas que acreditam naquilo, ou ele não tem que existir. E todos os outros partidos deveriam fazer o mesmo, porque se fizessem, 95% ia sumir do mapa. Eu não tenho a menor dúvida. Bom, eu acho que a gente tem um monte de perguntas que tocam em tudo isso que você disse. Mas antes de tudo, você disse 36 milhões para o Novo. E eu me lembro, nessa conversa que a gente teve naquele café da última vez que a gente se encontrou, não da última, da penúltima, que você estava montando o Novo, que vocês estavam tentando devolver esse dinheiro. E aí, a resposta que vocês tinham recebido do TSE era: ok, vocês podem devolver, mas isso vai ser redistribuído para os partidos concorrentes. Então, quer dizer, você, além de não estar devolvendo para a população, você ia estimular que os seus concorrentes tivessem mais recursos do que vocês na campanha. Como é que ficou isso hoje? Vocês conseguiram devolver efetivamente? Como era uma coisa que nunca nenhum partido tinha feito, criou um constrangimento geral, porque não tinha regra para quem quisesse fazer isso. Todos os partidos, desde sempre, gastaram tudo que receberam e mais ainda. Ficaram devendo. É uma bandalheira de um tamanho que é para envergonhar qualquer cidadão e qualquer partido. Sem bandeira, não estou falando só de PT, não. Todos pegam o dinheiro, somem com o dinheiro. Para você ter uma ideia, 20% dos recursos tem que ser usados, de acordo com a lei, numa fundação partidária.
A fundação serve para quê? Qual é o princípio de se fazer uma fundação partidária? Que a fundação eduque, crie as bases, né? Desenvolva a Prepare os ideologia, candidatos. debata as diferenças de política pública, as orientações políticas, né? Crie a base de pensamento e de coerência do partido. Bem, o que os partidos fazem com esse dinheiro? Faz uma revistinha preto e branco de 50 páginas, arruma uns amigos para escrever uns artigos de graça e some com o dinheiro. Some com o dinheiro. Não se sabe onde vai parar esse dinheiro. A gente sabe onde vai parar. Então, o que a gente resolveu falar? Não tem mais isso. Esse recurso aí é das pessoas, a gente não quer usar, a gente quer devolver. A primeira reação do TSE foi, se vocês não vão usar como recurso, aí começa aquela coisa da burocracia de Estado. Como o recurso já está alocado para a campanha, ele não pode voltar para o Tesouro. Não pode voltar, mas a gente quer que volte. Então a gente foi para o litígio. A princípio, eles queriam que fosse distribuído para os outros. A gente falou, distribuir para os outros, não. Nós não vamos devolver. Ficou depositado em juízo. Aí a gente entrou falando, a gente quer devolver para o Tesouro. E aí passou mais 2 anos e a gente conseguiu que fosse devolvido para o Tesouro. Tem gente que diz, vocês são os bobos, porque o dinheiro cai no Tesouro, que é um buraco negro, e some lá dentro. Mas tudo bem, para nós está tudo certo. Melhor sumir lá dentro do que parar na mão do PCO, do PT, do PCdoB, essas coisas. E melhor do que dar para o nosso partido gastar, porque a gente não acredita que o cidadão contribuinte tem que sustentar o nosso partido. A gente acredita que tem as pessoas que querem e vão participar. E hoje são 28 mil brasileiros que colocam dinheiro no partido. Eram quase 50 mil. Mas com a pandemia... Obrigado. Com a pandemia caiu muito a contribuição. E também por causa de crises internas atuais do partido, debates intensos sobre posições aí, sobre temas específicos. Muita gente parou de pagar e tal. Mas é assim mesmo. É isso que a gente se propôs a fazer. Quem acredita, paga. Quem não acredita, deixa de pagar. E quem for competente se estabelece. Legal. Bom, vamos lá para o nosso roteiro, então, que eu acho que pega tudo que a gente está falando. A gente já tem aqui uma pergunta da Carol. Carol, vou segurar um pouquinho e daqui a pouco eu faço. E o pessoal que quiser mandar pergunta, pode colocar aqui na caixinha de comentário. Bom, você disse que quando começou o Novo, ele vinha com essa característica do liberalismo, né? E aí, logo depois que surgiu o Novo, a gente viu vários movimentos intitulados de liberais. E aí a gente viu o Partido Social Liberal, que é o PSL, a gente viu também o movimento MBL, não estava intimamente vinculado ao Novo, mas tinha algumas pessoas do Novo ali no MBL, mas com o tempo eles foram se afastando. Mas eles continuam se chamando de liberais. A que você atribui isso? Existem várias facetas do liberalismo ou existe uma fantasia de liberal? Eu acho o seguinte, no Brasil, desde o Império, né, nunca a aplicação do ideário liberal teve sucesso nem apelo. Toda a nossa história de formação de país, economia e sociedade, desde o varguismo, quando o país realmente começou a se construir como nação, as estruturas produtivas, o modelo de desenvolvimento, sempre foram modelos dirigistas, modelos de Estado forte, capitalismo de Estado. Seja no regime militar, seja o varguismo, seja o período juscelino, seja o regime militar, seja o período Sarney, seja também o primeiro momento em que se questionou o varguismo, que é o período do Fernando Henrique, mesmo assim com grande dificuldade, e até aí veio o Lula, veio o PT. O Estado brasileiro sempre foi, e agora o Bolsonaro também, a gente vai ver que tentou fazer um somebody love aí, mas a história brasileira é uma história de um país dirigista, uma economia dirigida, uma economia protegida, investimento público em coisa privada, com juro baixo para os amigos do rei. É a nossa história. Então, todos os partidos políticos sempre foram cor-de-rosa ou vermelhos, a gente brinca. No máximo, partido de centro. Nunca teve partido de direita no Brasil. E a direita, inclusive a palavra direita, ficou marcada com coisa ruim. É milicos fascista. Por isso que essa molecada fala esse monte de bobagem, de fascista. Não sabe o que está falando. O fato é que a nossa história política não formou o espectro completo das representações. Nunca teve representação liberal. Teve lá um outro momento, o PL lá do AFIF, lá em 1990.
de 89, teve lá o Collor, com o PRN, fez um movimento que ele achava que era liberal, mas nunca teve uma coisa consistente de desenvolvimento de ideias, de política pública, de programa de governo, que seja onde o Estado é menos interventor, menos presente na vida do cidadão. É isso que a gente representa, na verdade. Tudo isso meio que virou moda nos últimos anos. Todos os partidos recentes, aí nos últimos 5, 6 anos, começaram a falar nisso. Porque o mundo teve um período muito grande, todas as democracias modernas ocidentais tiveram períodos de esquerda, social-democracia. Até a Inglaterra teve o New Labour, que é o quê? Uma adaptação do Partido Trabalhista inglês, que governou a Inglaterra durante 15 anos. Então, aconteceu os social-democratas na Alemanha, o Partido Social Obrero na Espanha. Você vai vendo que essa ideologia mais social-democrata, mais esquerda, centro-esquerda, governou o mundo. O Clinton nos Estados Unidos, que são democratas, o Obama, então, que é o que há de, aspas, de esquerda nos Estados Unidos. Então ficou muito... depois de todo esse período, ficou a coisa do politicamente correto, trouxe muito a agenda para a esquerda. O que aconteceu? Teve um pêndulo que soltou e todo mundo percebeu que a moda era falar de liberal. E no Brasil, principalmente, depois de 16 anos de estatismo, pseudo-estatismo, populismo, que você quiser chamar. Então surgiram os movimentos, porque como fazer um partido político é muito difícil, só a gente conseguiu fazer, com exceção de secessões partidárias ou partidos sindicais ou partidos evangélicos, que tem uma massa de gente que apoia e assina qualquer papel, o único partido que nasceu da vontade da classe média de construir uma ideologia, um partido político, foi o nosso. Os movimentos são resultado também disso. O MBL e vários outros, nas ruas, o Vem Pra Rua, é tudo gente que pensa que nem a gente. Só que os movimentos não conseguiram se transformar em partido. Se fosse um país normal, que você vai e registra o partido na esquina em 2, 3 dias, uma semana, seriam partidos novos. Mas a gente ficou 5 anos trabalhando nisso, apanhando da legislação e da corrupção. Então, foi isso que aconteceu. Agora, todo mundo agora fala um pouco de liberal. Até o Bolsonaro foi eleito com uma bandeira liberal, coisa que ele não é também. Ele gosta do Estado presente, não vai mexer na Petrobras, vai ter dificuldade de privatizar a Eletrobras. Já tem aí o Centrão chegando, que vai acabar com qualquer movimento que o Paulo Guedes tentou fazer. A pandemia arruinou qualquer projeto de austeridade no Brasil. Então, não é liberal. Né? E a gente mais, sem falar, eu falo demais, hein, Silvia? Deixa eu parar de falar. Mas a gente... Não, eu tô achando ótimo. A gente não luta muito por essa bandeira liberal. A gente é liberal. A gente luta por uma coisa muito antes do liberalismo, que é a transparência, é a austeridade no serviço público, o fim da corrupção. São coisas básicas que a democracia exige. Antes de falar em Burke, em falar em Hayek, em falar nos autores, nas políticas públicas, antes disso, nós estamos falando de coisas muito mais simples, que nenhum partido defende. Que a gente defende, que é o quê? Reduz 50% no recurso quando você foi eleito, para mostrar para as pessoas que você não precisa desse dinheiro todo para governar. Né? Que é o quê? É eleito governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, vende avião, vende helicóptero, acaba com esse negócio de 12 elevadores funcionando sabe? É austeridade. O dinheiro do povo, o dinheiro das pessoas, do contribuinte. Vamos respeitar o contribuinte. Antes de falar em liberalismo, etc., a gente está falando de coisas essenciais que a política tem que fazer, que não são feitas no Brasil. Legal. E é engraçado, né, Christian, porque apesar de tudo isso, outro dia eu ouvi de um amigo que está aqui até nos assistindo, ele falou assim, ele viu uma votação que o Novo acabou votando com outras lideranças e tudo mais, e aí ele disse, poxa, eu não esperava isso do Novo, eles são os novos esquerdistas. E aí eu achei super interessante isso. São os novos esquerdistas, tudo mais. Eu falei, poxa, o dia que o Novo for esquerda, a gente tem um grande problema mesmo, porque aí é que a coisa está bastante bagunçada. E ao mesmo tempo, tudo isso que você disse faz muito sentido. Outro dia eu fiz uma live com o Luiz Felipe Bragança e ele falou uma questão, ele se intitula liberal, claro, e ele estava dizendo que a Constituição mais liberal que a gente teve foi a da época do Império e a mais de esquerda, vamos dizer,
foi a da época da ditadura militar. Então, chamar a direita militar de direita Tá também é certo, um contrassenso, né? tá certo. E eu tenho aqui uma pergunta do Ivan, que trabalhou com a gente lá. Ele coloca: o Novo não é um partido muito elitizado? Antes de falar de elitizado, deixa eu pegar essa deixa da esquerda, que eu vi aparecer aqui, vocês são progressistas, né? É Uhum. assim, ó, o Novo está se perdendo e tal. O que aconteceu? O Novo cresceu. Cresceu. Ele está com todos os dores e os problemas do crescimento. E nessa era de rede social é pior ainda, porque me irrita profundamente. Tem poucas coisas que me irritam profundamente, mas esse ambiente das redes sociais, ele é nocivo, ele é porcaria, ele é superficial, ele é contaminante e ele é mais negativo do que positivo, eu acho. Principalmente para a política, porque a política requer análise, paciência, ponderância, calma. E tudo que as redes sociais não têm é isso. É tudo imediatista, é tudo bipolar, tudo já, tem que ser agora, tem que ser alinhado, tem que ser... Na política brasileira, o que existe na política brasileira o que há de mais característico da política brasileira é a sua incongruência. É a total falta de relação das pessoas com as ideias e com os partidos. Né? Por isso que as pessoas ficam completamente tontas, alucinadas com o que ouvem e o que falam. Tem que parar para pensar e observar. A primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: então nós estamos com todas as dores do crescimento, temos dificuldades internas de estabelecer consenso, como todos os partidos das democracias ocidentais têm. Você acha que todos os republicanos são Trump nos Estados Unidos? Não, uma minoria é Trump. No entanto, eles têm os problemas dele, nós também temos nossos. O que eu acho que é triste no Brasil é que fica essa coisa assim, inclusive na mídia, a ala bolsonarista do Novo e a ala de esquerda do Novo, isso não existe. Não existe bolsonarista no Novo. O que existe são 8 deputados federais eleitos que votam de forma coerente e que muitas vezes votam em políticas e em votações que são a favor do governo. E são mesmo. E o governo tem coisas que está fazendo que são certas. E a gente votou quase todas de forma unânime, porque o partido tem coerência. É 8-0, 8-0, 8-0, mais do que o PSL. Então vem a turma e fala: vocês são bolsonaristas. Não tem nada de bolsonarista. A gente fala: o partido é independente. Só que o partido, quando tem coisa certa, de acordo com o que ele pensa, ele vota a favor. Quando tem coisa errada, ele vota contra. Aí vem a turminha do outro lado. Ah, João Amoedo falou que todo mundo tem que se vacinar. Isso é coisa de esquerdista. O João Amoedo é social-democrata fantasiado. E agora eu botei, esses dias também fiz a bobagem de botar um vídeo do Aldo Rebelo, que você conhece bem, que trabalha na política já faz tempo, que embora seja do PCdoB, que é um partido cara ridículo, incrível. É um partido ridículo, vou dizer aqui, é um partido ridículo, uma legenda surreal de existir. O Aldo Rebelo é um cara que merece todo o respeito, porque ele tem uma coisa que poucos políticos no Brasil têm. Ele é leal, primeira coisa. Segunda coisa, ele é honesto intelectualmente. Então ele fez um vídeo, uma coisa que você conhece bem também, dizendo que é o seguinte: os livros, as escolas, as cartilhas que falam da agricultura estão falando um monte de bobagem. E não pode ser assim. É um primor de vídeo. Então eu não quero saber se ele é do PCdoB, se ele é do PJ, se ele é do PT. Ele falou uma coisa que está certa. E ele é um político honesto intelectualmente, coisa que está faltando. Não tem mais na praça. Então eu botei: você não sabe o que eu estou apanhando. Olha só, o Novo está alinhado com o PCdoB. Então, o nível, Silvia, o nível é esse da galera. A galera não para pensar. É que pro bem ou pro mal, a política desperta paixões, né? Eu acho ótimo que a gente tenha cidadãos tão engajados atualmente. O problema é que estão tão engajados que a gente tem brigas familiares, né? E os algoritmos das redes sociais não ajudam isso, porque a gente sempre tem a sensação de que 99% da população pensa igual a gente, né? E na verdade não. É só o algoritmo ali te levando para isso, né? Mas eu quero insistir uma coisa com você, porque você levantou um ponto essencial. É o seguinte: o que é o Partido Novo, afinal de contas? O Partido Novo é um partido independente. Ele tem dentro dele diferença de opinião? Tem diferença de opinião. Ainda bem que tem, senão seria um monte de boboca que vota por
pensa unanimemente, deve ser um monte de robô. Ele debate unanimemente, debate mal. Ele faz política interna mal ainda. Ele é um partido muito... Ele expõe as suas fraquezas para todo mundo ver. Porque esse mundo da internet é um pouco isso. Você expõe todo mundo se expõe. E o partido também faz isso. Agora, nós não somos bolsonaristas e nunca seremos, tá certo? Que fique claro. E também não somos de esquerda e nem social-democratas. Porque se fosse, eu teria ficado no Custucanos, onde eu já estava. Nós somos um partido independente, que tem ideologia independente, é uma ideologia liberal, que tem o debate liberal conservador dentro dele e que tem um estatuto muito diferente dos outros partidos. É isso que nós somos. E quem não estiver entendendo, eu posso desenhar. Se desenhar e o pessoal não entender, então realmente não é aqui que vai ficar, porque não é bolsonarista, não tem ala bolsonarista e não tem ala de esquerda, né? Que fique claro. Bom, vamos lá. Então aqui a gente teve um monte de opinião, bem nessa linha que você falou. Pessoal, eu não vou ler todas, até porque quem está falando novo aqui é o Christian. Vamos voltar então na questão do fundo eleitoral. A gente falou em fundo eleitoral e fundo partidário, mas eles são diferentes e a grande maioria da população não sabe disso. O fundo partidário ele existe desde lá de 57, se eu não me engano, e o fundo eleitoral foi criado em 2015. Qual a diferença e a posição do Partido Novo, ela é igual com relação a ambos? Ela devolve os dois fundos? O fundo eleitoral, eu sinceramente não sei de quando ele vem. Acho que ele deve vir desde a Constituição de 46, talvez. Ele deve, o partidário. Algum financiamento público, né? Deve vir de muito tempo já. Né? O fundo partidário ele é aquele que traz a campanha gratuita, eleitoral, já ia muito dinheiro para os partidos, independente de qualquer coisa. O fundo eleitoral, ele surgiu em 16 ou 17, se eu não me engano, me desculpem. 2015. 15, né? E aí ele foi disciplinado em 16, porque foi quando foi proibida a doação de pessoa jurídica. E aí foi meio que uma compensação para os partidos. A gente volta a falar ainda dessa parte jurídica. Eu até posso colocar aqui, olha, para vocês terem um pouco mais de informação. Segundo o Politize, em todo o mundo, apenas 28,9% dos países não fornece dinheiro público aos partidos e candidatos. Com exceção da Itália, nenhum desses países tem uma tradição de democracia e estabilidade política. Então, a gente pode ver aí entre países que não fornecem dinheiro público, o Egito, Sudão, Zâmbia, Irã, Paquistão e alguns outros. Entretanto, é menor ainda a proporção dos países que provêm recursos regulares. Então, apesar desses grandes países terem recursos públicos, eles não são regulares, como o Brasil, né? Então, nesse grupo destacam-se Alemanha, Portugal, Espanha, Argentina e Uruguai. O TSE, ele definiu as regras de distribuição dos recursos, só para vocês terem uma ideia de como é que são feitas, como é que é feita essa distribuição. Então, 2% do valor, e esse valor esse ano está em 1,8 bilhões de reais, né? Bilhões de reais. O TSE definiu que 2% desse valor é dividido entre todos os partidos registrados no TSE. 35% desse valor entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados. Então, assim, partidos novos que ainda não têm nenhum deputado eleito não têm esse recurso. 48% desse recurso é distribuído entre os partidos na proporção das suas bancadas na Câmara. Então, por isso que o PSL teve um salto muito grande para essa nova eleição. E 15% é dividido entre os partidos na proporção do Senado. Então, a Câmara tem mais importância nessa distribuição. Aí, quais os riscos disso, né? De ter uma campanha praticamente só financiada pelo fundo eleitoral? Porque quando a gente está falando que não temos mais recursos de pessoas jurídicas empenhados nas campanhas, o que a gente pode ter de resultado disso? Um caixa 2, muito grande, recursos de pessoas físicas que acabam sendo desviados de pessoas jurídicas ou de grandes organizações. E aí a gente tem a preocupação que esses recursos eles vêm de bancadas religiosas, que é muito comum,
e também do crime organizado. Isso. A gente sabe que o crime organizado acaba levando muito dinheiro para a política. Tudo isso foi feito para diminuir a influência do poder econômico nas eleições. A gente não fica muito à mercê agora desses outros poderes? Então, você fez toda a avaliação perfeita de todas as forças envolvidas, as referências e as referências internacionais. Você deu a boa introdução para a gente dizer o que a gente defende no final. Uhum. O financiamento de campanha no mundo inteiro, ele varia. Você colocou bem aí. Tem vários tipos e tal. Nos países mais avançados e tal, eles têm financiamento público também. É um misto. A solução que parece ideal para as democracias consolidadas é um misto. O Estado dá uma parte igual para todo mundo e depois cada um sai na disputa para ver quem consegue mais, que é o que deveria ser a premissa essencial. O que a gente acha, no entanto, é que no Brasil, nesse modelo viciado e dependente, tutelado e absurdo e caríssimo, diga-se de passagem, a gente acha que tem que passar pela experiência do financiamento privado antes. Depois estabelece lá na frente, se for o caso, uma base para todo mundo. Mas antes tem que ter a comprovação de que você representa alguém, né? Então, por isso que a gente prega que todos vão atrás do recurso, que é um país pobre, um país que carece de recursos. Os recursos podia ir para a escola, podia ir para o hospital, podia ir para a segurança, e ficar indo para político fazer campanha. Você perguntou antes, é o partidário ou é o eleitoral que vocês abdicam? Os dois. Os dois. O partidário a gente abdica desde sempre, o eleitoral a gente passou a ter depois que teve votos e teve mandatários, e os 36 milhões de 2020 que a gente teria direito, 36 milhões, imagina quanto dinheiro, você faz uma faculdade, você constrói um prédio e faz uma escola de doutrina. Hospital. A gente devolveu para o Tesouro, ficamos com zero, né? Os dois, então a gente não usa e não pretende usar. Agora, se você pensar no país ideal, lá na frente, eu acho que deve ter uma parte igual para todo mundo e uma parte não. Mas como deve ser no Brasil hoje? A gente fala, financiamento privado. Ah, mas aí só quem é rico consegue ser amigo da empresa, vai trocar pelos interesses da empresa. Não, então é o seguinte, é privado física e jurídica. E as jurídicas são obrigadas a dizer quanto deram para quem deram. E mais, não podem dar quanto elas quiserem. É uma porcentagem do faturamento. Para você evitar o que aconteceu com a Odebrecht, com o JBS. O JBS distribuiu 360 milhões de reais na eleição de 2014 para a presidência da República. O que era isso? Contribuição, porque concorda com as ideias da dona Dilma? Isso era corrupção na veia, inclusive dinheiro que vinha do BNDES. Então, que tipo de campanha é essa com dinheiro privado? É uma campanha falida, uma campanha roubada. Tem que ser assim, ó, JBS que dá dinheiro, ela tem que dizer para quem ela dá, e o total do que ela dá tem que ser, sei lá, 1% do faturamento dela. Pronto. As pessoas vão saber quem dá, quanto dá, para quem deu. Ah, eu quero dar, mas eu não quero aparecer. Então não dá. Entendeu? A sociedade tem que saber de onde vem o dinheiro. E vou te falar mais. O Novo, com esse perfil, com essa política, elegeu o governador de Minas. Elegeu 8 deputados federais. Sem nenhum tostão. Ele elegeu 12 deputados estaduais. Tem deputado estadual do Novo foi eleito com 36 mil reais de campanha. Entendeu? Então, assim, é a prova. Eu vou chegar nessa cabal, pergunta também de custo. E gente humilde. Você falou, vocês são partido da elite. Isso é que todo mundo quer enfiar na goela do eleitor. Que é o partido do sapatênis, partido do banqueiro, partido do cheirosinho dos jardins. E, na verdade, você vai ver todo o perfil dos candidatos do Novo. É tudo gente que rala, Silvia. Cara que estudou à noite, trabalhou no banco na caixa do banco durante o dia. Eu estou agora aqui em São José, ajudando aqui um pessoal do Novo, que eu vim fazer uma visita aqui para um cliente, aproveitei. Também é gente que rala, que está estudando, office boy. Então, assim, pode ficar com essa conversinha de que é partido de elite e que precisa de muito dinheiro, que a gente vai continuar trabalhando com a turma que rala. E com que campanha? Com que dinheiro? Dinheiro peanuts. E vai eleger vereador e prefeito com dinheiro de nada. Vai provar que campanha não tem que custar milhões de reais. Entendeu? É um tapa na cara do modelo tradicional que rouba dinheiro do contribuinte. Então, aí vai a minha próxima pergunta. Contextualizando, as eleições brasileiras são as mais caras de todo o mundo. Essa próxima eleição deve ser a mais cara da história. Só dos cofres públicos vão sair 1,8 bilhões.
sem contar toda a parte de financiamento privado. Os Dá últimos 3 no estudos... total. Da público vai dar 3 bi. Os últimos estudos comparativos, eles não são muito recentes. O que a gente tem disponível é de 94 com 96. Nas eleições de 94 aqui no Brasil, foram gastos entre 3,5 e 4 bilhões de dólares, comparados com a eleição dos Estados Unidos de 96, que foram gastos 3 bilhões de dólares. Aí a gente está falando em eleições presidenciais, que acabam arrecadando um pouco mais. Isso não se deve só ao fundo eleitoral, mas também às grandes regiões que os candidatos têm que percorrer. Então, eles precisam de mais dinheiro. Quando a gente pega um candidato a deputado federal, em Minas, por exemplo, que tem 900 e tantos municípios, quando ele tem que fazer essa campanha, ele acaba gastando muito dinheiro, público e privado, claro. E também tem o horário eleitoral gratuito, que é muito dinheiro, que agora foi reduzido também, né? Isso não deveria ser o contrário? Então, se a gente está falando que hoje a gente vai ter as eleições mais caras de toda a história, com as redes sociais, quanto deveria custar uma campanha? É claro que tem muita diferença uma campanha numa cidade do interior, de uma campanha em São Paulo, mas para a gente pegar como base, quanto deveria custar, quanto pode custar uma campanha de um vereador em São Paulo, por exemplo? A resposta para a primeira pergunta é a seguinte: claro que deveria ser diferente. É quase óbvio. Eu estava lendo esses dias uma frase, acho que é do Brecht, que é incrível que no nosso tempo a gente tenha que lutar por aquilo que é óbvio. É óbvio. Você acha que a sociedade brasileira... O óbvio precisa ser dito, né? Precisa ser defendido e explicado diariamente. Como é que pode um país pobre como o nosso pegar dinheiro público, que não tem dinheiro para pagar o SUS, sabe? E gastar essa fortuna com campanha política. Política tem que ser o seguinte, amigão: horário eleitoral, fundo branco, tempo igual para todo mundo, que seria o que poderia ser o que o Estado disponibiliza para todo mundo, e deveria pagar as redes para fazer isso. Mas tudo bem, nós somos contra, mas dá um espaço igual para todo mundo e acabou. O resto, a pergunta é: quanto deve gastar uma sociedade para uma campanha? Quanto ela quiser, não quanto o governo definir. É o quanto as pessoas e as empresas quiserem, que elas estiverem dispostas a pagar. Numa época de pandemia como essa que a gente vive, tem muito menos gente querendo pagar e gastar. Numa época de pujança de economia, talvez as empresas e os indivíduos queiram pagar mais. Agora, a pergunta é a seguinte: quanto o Estado tem que colocar? Na nossa opinião, zero. Se vira, cidadão. Você é cheio de boas ideias, você acha que você é bom de administração pública, sai na rua e pede dinheiro para vender o que você está fazendo. Vamos ver quem é melhor, concorrência igual para todo mundo. Não, fica essa desculpinha de que todo mundo tem que dar isonomia, os partidos dos ricos, o partido dos pobres. Se o pessoal acha que ele é muito bom para administrar o Brasil, para fazer o Brasil ficar melhor, ele convém, né? E idem para a gente. Então, assim, não tem que ter um limite, tem que ter um limite para que o Estado gaste. Na nossa opinião, é zero, numa situação como a atual. E a outra: quanto custa uma campanha? Com rede social, com tecnologia, é a velha aplicação dos 3 S's: saliva, sola de sapato e suor. Né? Vai para a rua e se vira. Agora tem pandemia, não pode fazer aglomeração, não sei o quê. Continua sendo saliva, sola de sapato e suor, só que dentro de condições especiais. E tem as redes sociais, que são uma inovação. Todo mundo tentando aprender a lidar com isso. Nós estamos falando aqui com um monte de gente que a gente não conseguia falar antes. Hoje você faz um videozinho no Facebook, você fala com um monte de gente. O pessoal quer ler um livro que você ia demorar 1 ano para escrever, e um vídeo se atinge todo esse pessoal. É outro mundo, é outro universo. Vamos todos aprender juntos e lidar com a tecnologia. O que é bom, tem a parte ruim e tem a parte boa. Então dá para fazer uma campanha para vereador em São Paulo com 50 mil reais. Em São Paulo. Dá para você fazer uma campanha boa numa cidade do interior de São Paulo com 20 mil reais. Dá para você fazer uma campanha boa no interior do Piauí com 10 mil reais. Esse é o valor das coisas. É o valor da realidade. E esses caras ficam falando de milhão para lá, milhão para cá. O que era isso, Silvia? O que era isso? Roubo. Roubo do dinheiro público e privado. E você acha, diante desse cenário, que o fundo eleitoral vira o jogo? Ou impede a virada do jogo?
hoje com as redes sociais? Por exemplo, acho... um partido que tenha muito dinheiro, ele consegue virar o jogo? Ou um partido com pouco dinheiro, ele tem dificuldade de virar esse jogo porque já existe essa elite política estabelecida? Eu acho que ainda não, ninguém sabe direito. O que dá para falar é que as redes sociais são um fator absolutamente essencial, novo, necessário. Se ele decide eleição, acho que ainda não. Veremos. Mas né? ele é decisivo para você ganhar uma eleição? Acho que é. Porque o modelo depende muito do que nós estamos falando. Por exemplo, você pega um candidato como em São Paulo, como Covas, que é prefeito, que tem a máquina, que já começou a trabalhar ano passado na distribuição do poder nas subprefeituras, distribuindo para partido, inclusive, de oposição. É lógico que você pode fazer a rede social que você quiser. O sujeito saiu na frente. Ele tem um fator a favor dele que eu tenho outros candidatos que não têm, que é estar no poder, como já era. Então, assim, a rede social que ele fizer ou não fizer é mais um fator, mas ele tem um outro ainda muito importante. Agora, eu vou dar um exemplo que eu vivi. Eu, ilustre desconhecido, ainda saindo ao Senado, fiz vídeos de WhatsApp que tiveram 7 milhões de visualizações. Assisti todos. Até hoje tem gente que me encontra na rua e fala, professor Christian, puxa, você parou de fazer vídeos. Isso é uma novidade que não existia em 2012, não existia em 2014, passou a existir em 2016, em 2018 virou uma febre. E aí é o seguinte, se você falar uma linguagem que viraliza, no bom sentido da palavra, vale muito. Agora, o segredo é saber como falar, com quem falar e de que jeito falar, etc. Você vai atingir um monte de gente, vai conseguir votos se você fizer um bom trabalho de rede social. E aí é uma manha, né? É coisa da criatividade, da inovação, que hoje eu não sei se eu tenho mais. Em 2018 eu acho que eu tinha. A gente descobriu uma fórmula. Hoje já mudou, porque muita gente está fazendo, então tem que ser um pouco diferente, entendeu? Vai indo assim. Mas quero endossar esse coro aí. Eu adorava seus vídeos. E aprendia muito. Aprendia muito. E adorava sua biblioteca. Até me inspirou. Essa aqui é do meu marido. Eu só tomo conta do cenário. Entra por osmose o que está ali atrás. Maravilhoso. E como é que o Novo se apresenta, então, nessas eleições municipais? Eu juro que eu tentei evitar essa pergunta, mas ela apareceu aqui muito, então eu não vou ter como não fazer. Como que o Novo entrou nessa situação de São Paulo? Porque, como você disse, o Novo não é um partido elitizado, mas eu sempre reconheci o Novo como um partido de pessoas preparadas. Então, assim, pessoas que tinham um currículo muito bom, né? E aí a gente teve essa situação de São Paulo. O caso de São Paulo é um caso emblemático e marcante e muito difícil para o partido. É um momento aprendizado, né? Super. A gente está aprendendo sempre, a gente já errou um monte de coisa, vai continuar errando, porque não tem benchmarking, né? Você vai pegar quem para se inspirar na história dos partidos políticos brasileiros? Não vai ninguém. Construa uma história nova, senão você vai fazer um monte de bobagem. E a gente já errou um monte de coisa e esse foi mais, na minha opinião, agora é a minha opinião, mais um erro. Porque se a gente tem um processo seletivo, que nenhum partido tem, que tem empresa de RH contratada para fazer, além das entrevistas com lideranças partidárias, entre as quais eu já participei em 2016. Você tem a análise de ficha limpa, documentação do sujeito. O sujeito passou em todas as provas, começou a fazer campanha, fez arrecadação. E você entra no mandato, você entra no comitê de ética contra ele, questionando documentação, questionando ou questionando uma palavra que ele falou errada num debate, é bem complicado. Então gerou um debate muito ruim dentro do partido. Eu sou do grupo que acha que se fosse para fazer isso, teria sido feito antes. Se foi aprovado, tem que ir até o final da campanha. Se tem um problema ético, que eu acho que não tem, você tem que chamar o sujeito na sala e perguntar para ele antes e dar o direito ao contraditório. A gente não fez isso. Tanto é que ele foi para a justiça. Estamos falando do Felipe Sabará em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. Era um dos nossos, enfim, São Paulo é São Paulo, não precisa falar nada. Importantíssimo que a gente tivesse uma boa presença em São Paulo.
Fizemos esse processo meio a toque de caixa. Ele foi para a justiça, a gente tentou convencê-lo, inclusive eu pessoalmente tentei convencê-lo a não seguir, para desistir, se defender e provar que ele tinha razão contra as acusações, que são várias acusações. Foram surgindo acusações, de repente várias acusações. E ele disse que não, que ele achava que ele queria concorrer, porque ele ia provar a inocência dele de fora, era pior do que ele provar de dentro, terminando a campanha. É bom, você tem um ponto, eu acho que vai ser um desgaste para você e para o partido enorme, como está sendo, mas ele tem o direito dele de se defender. Está se defendendo, entrou com mandado de segurança, ganhou. Então continuou concorrendo, entendeu? Aí o Diretório Tá Nacional... sem vice? Aí agora a vice, que é a Marina Helena também, sentindo uma situação de constrangimento geral, ela não quis brigar com o partido e saiu do jogo. Mas ele vai para o litígio e, assim, é um litígio desgastante muito para ele e mais desgastante para a gente. O que a gente tem que aprender, que eu acho que está demorando para o partido aprender? Primeiro, aprender a conversar. O partido ele tem essa coisa muito de manda um e-mail, manda um WhatsApp e não senta, não faz política interna. Eu estou falando isso muito tranquilamente, porque eu falo isso desde sempre e continuarei falando. Política é conversa, política é você chamar a pessoa na frente, falar na reta, e se não tiver conclusão, depois ver o que faz. Mas a gente não faz isso. Então a dificuldade inerente ao partido de conversar, de chamar, de peitar, de debater, de divergir, não sabe fazer. É um pessoal muito profissional de um lado, mas muito pouco político do outro. Político, estou falando político com P maiúsculo. É enfrentamento de debate de ideia, diferença de opinião, mudar de ideia, aceitar que o outro tem razão, ou aceitar que a maioria na mesa votou contra você vai ter que aceitar. Sabe, não tem isso. Tem que ter. E aconteceu isso com o Felipe. Então colocaram ele nessa situação. É um desgaste lamentável para os vereadores, inclusive, porque se você tem candidato a prefeito, é muito melhor você fazer campanha. Então tem muito candidato muito bom que ficou abatido. Mas nós vamos ter que partir para 2022 com outro espírito, porque essa campanha já está na reta final e a turma está fazendo o que dá para fazer. Em São Paulo vai eleger, acho que alguns vereadores, vai ser bom, mas poderia ter tido uma performance muito melhor se não fossem essas coisas que o partido tem que aperfeiçoar. Tirando essa perda na maior cidade do Brasil, quantos candidatos a prefeito? E o número exato agora, não sei, porque teve um que desistiu, teve um outro que ficou doente. Acho que alguma coisa em torno de 34, acho. Candidatos 31 a 34 candidatos a prefeito. Algumas centenas, acho que 6 centenas de candidatos a vereador. Num universo de 5.570 municípios, menos de 1%. Né? Muito menos de 1%. Assim, nós estamos dando um beliscão no processo. É um processo ainda, nós estamos pequenininho demais. A gente precisa, em 2022, mudar um pouco essa política de ampliação e definir uma estratégia de expansão que eu acho que vai ser pelo Congresso Nacional. Deveria ser. Ocupar mais cadeiras no Congresso. Uma coisa que a gente quer que seja mais de 31 cadeiras, porque 31 cadeiras você pode pedir votação aberta. E a gente queria criar essa situação no Congresso, onde você pede tudo votação aberta. Acaba com os conchavos, acaba com as negociações de bastidor. E o sujeito tem que mostrar em que ele está votando, como é que ele pensa. Então, acho que a estratégia deveria ir por aí. Mas eu sou apenas uma voz entre várias vozes que vão definir essa estratégia. Né? E não é uma estratégia fácil. Né? 31 cadeiras é bem ambiciosa. Já que você falou nessa estratégia de Congresso, qual que é a sua posição sobre votações eletrônicas pós-pandemia? Votações eletrônicas sem ser urna, você disse? Não, no Congresso. O que a gente tem trabalhado aqui numa discussão com relação às votações eletrônicas no Congresso. Eu estou mudando aqui de assunto completamente, né? Desculpa. Mas eu vejo de forma muito positiva as votações eletrônicas atualmente, porque dão condições ao processo de votações continuar lá na Câmara. Mas existe um movimento para que depois da pandemia as votações de alguns temas continuem sendo eletrônicas. E do meu lado, principalmente, uma preocupação muito grande com o fato dessas votações serem, na maioria, pelas lideranças e os deputados não serem ouvidos. E a possibilidade dos lobistas fazerem o seu trabalho de forma bastante efetiva. Como é que você vê isso?
Eu tenho mixed feelings também. De primeira, como a gente sabe que é muito ineficiente o nosso processo legislativo, a gente gostaria de acelerar tudo. Então, essa coisa de votar, Uhum. né, pode ajudar nesse ponto. Mas é só nesse ponto, porque o resto, o que precisa muito, você conhece bem, que você fez isso e faz isso na sua vida profissional, o exercício do lobby, no bom sentido da palavra, ele é absolutamente necessário, porque ninguém sabe Uhum. nada de nada. O nível de conhecimento, de leitura, de avaliação, de análise dos assessores, salvo raras exceções, é muito baixo. Então, vota-se coisas que ninguém tem a menor ideia do que está votando, fora as práticas de capivara no meio do... Né, como é que fala? Como você coloca o parágrafo no meio do outro? Jabuti. Os Carona, né? jabutis? Jabutis, fora essas práticas que são horrorosas. Então eu ainda acho que o trabalho pessoal e a plenária em ação, a votação ainda presencial, acho que ainda é necessária, por uma questão de Uhum. maturidade. A gente é muito imaturo para fazer no botão. Veja o que está acontecendo no Supremo agora. O Supremo, Uhum. nessa aí de querer ser também eficiente e moderno, está fazendo votação de ação direta de inconstitucionalidade por votação remota. Silvia, por Estamos favor. acompanhando. Isso não existe. Nós estamos vivendo uma hoje, inclusive, que eu estou com dor de barriga, que todos nós, dor de barriga, para ver o que acontece, que é uma DIN, diga-se de passagem, totalmente política e ideológica, não tem nada de técnica nem de meritória, e Nada, está lá na nada. mão por uma votação desse tipo. Quer dizer, não sou muito favorável, não, sinceramente. Acho que tem que estudar bem o que é isso, porque Eu nem, vai gerar eu nem bagunça. consideraria esse caso como política. Eu diria que é só ideológico mesmo. Mas Não. uma Não, e é uma vergonha. vergonha, o Supremo Tribunal, sabe, mudar uma questão constitucional. O sujeito vai lá votar no botãozinho, a defesa é gravada no vídeo, enviada para os assessores. Você acha que alguém vai ficar olhando o vídeo? Pelo amor de Deus, sabe, tem que ter a E nesse caso defesa. Que nem no Império ele tira Romano. Nesse caso, ele tira competências estaduais, inclusive, né? Acho que a gente poderia fazer uma live só para falar desse caso de ideologias. Mas com relação a essa questão que você disse, de que os assessores eles nem sempre estão preparados, é importante a gente lembrar também que o volume de temas e a variedade de temas que chega no Congresso Nacional é enorme e que é humanamente impossível que um deputado, com o maior número de assessores que ele possa ter, que ele consiga cobrir todos esses temas. Então é importante que a sociedade consiga abordá-los, né? Mas deixa eu E fazer um pouco de propaganda. É para isso que servem as lideranças, né? Não sei se todo mundo uhum, sabe, mas os partidos que têm acima de um determinado número de votos, eles têm direito a uma liderança no Congresso, que é um grupo de funcionários e um espaço geográfico. O que o Partido Novo uhum, fez com a liderança? Fez uma seleção de gente jovem e inteligente, dividido por setores, e colocou lá uma moçada. Se você entrar na liderança do Partido Novo, tem lá 24 horas, ou sempre que está aberto para funcionar o Congresso, inclusive agora, dentro uhum, das restrições de segurança, tem gente trabalhando sistematicamente para municiar a bancada de posições técnicas. Tanto que já é folclore no Congresso Nacional, e não estou fazendo propaganda mentirosa, está acontecendo lá, que em muitas votações o Centro Democrático, PPS uma parte, PMDB uma parte, PSDB uma parte, até o DEM uma parte, o Centro Democrático, a civilização, não o centrão, a civilização do Congresso, Podemos, entra na plenária, olha no placar e fala onde que o Novo está votando. Porque eles usam a uhum, análise técnica da liderança, que tem uma equipe só fazendo isso. O que as outras lideranças dos outros partidos fazem? Metade das posições é contratar gente que não foi eleita, ou gente que precisa de um bico para esperar as próximas eleições. A outra metade uhum, é empreguismo puro e simples. E não tem gente analisando, estudando as pautas. Não tem uma pauta que o Partido Novo não tenha posição técnica, certo? Que tem liderança. São 15 partidos que têm liderança. E isso tem que acontecer com todos os partidos, entendeu? Porque você tem uhum, razão, a quantidade de projetos, a quantidade de propostas é enorme. E um monte de coisa que não tem o menor nem pé nem cabeça. Tem um monte de tem que passar na CCJ, fica tudo parado lá. Não passa porque, é inconstitucional, é alucinógeno. Então,
tem toda essa parte que tem que ser estudada e melhorada, né? E ainda assim, eu acho que tem que ser pessoas presentes para lidar com essa questão. Tem um processo de aprendizagem grande, de estudo, que a gente não passou ainda. Entrar a tecnologia na mão de um monte de gente maluca, sabe? Pode ficar pior. Bom, bacana. Eu tenho duas perguntas aqui, dentre várias, que eu acho que vale a pena fazer, mas elas voltam para aqueles dois nossos temas anteriores de eleições municipais e fundo eleitoral. Uma ligada ao fundo eleitoral, eu não vou achar aqui a pergunta, que tem muitas. Aqui, olha. FF Grip. E parece que nas eleições municipais esses valores têm mais peso, ele está falando do fundo eleitoral, pois são contratadas várias pessoas para a campanha que acabam influenciando várias pessoas, inclusive familiares. E aí, quando ele fala de familiares, eu não posso me furtar a um dado que o Poder 360 publicou a semana passada. Ele fala que do fundo eleitoral, 78% do dinheiro público foi destinado para candidatos veteranos. E que dentre os novatos, tirando um caso do PSL, que é um candidato a prefeito de Recife, dos novatos com mais verba são filhos ou esposas de políticos no poder. Então, essa distribuição do fundo eleitoral dentro dos partidos, ela também é muito assimétrica, né? Eu tenho uma amiga que é candidata de um partido de esquerda aqui em São Paulo, candidata a vereadora, e ela teve que entrar na justiça contra esse partido. Vou até abrir, foi contra o PSOL, porque ela, candidata da periferia, negra, nordestina, com todas essas questões que ela quer representar, ela conseguiu uma parcela ínfima do fundo eleitoral. Comente. Olha, da nossa parte, é mais uma justificativa para dizer por que não tem que ter. Né? Não tem que ter. Tem que usar. Não tem nem que ter. E não tem que, se tem, é melhor não usar. Porque cada um tem que fazer um trabalho que tiver que fazer atrás de recursos. E ser político e convencer com os seus argumentos que merece ser eleito. Não me surpreende que seja justamente num partido de esquerda, do que se apresenta como o mais puro aí, que é o PSOL, que faça esse tipo de coisa, porque é igualzinho você faz em qualquer outro partido no Brasil. O dinheiro entra na mão e cai na mão de 5 iluminados que vão dizer para quem vai o dinheiro, entendeu? Eles, no PMDB, vou dizer nomes assim, do tipo, Renan, Eunício, Raup, sabe? Lideranças desse tipo que vão sentar numa mesa e vão dizer para onde vai. Não tem nada a ver, não tem nada de democrático, não tem nenhuma relação com diversidade, tem relação com isso que você falou, com as oligarquias, inclusive os partidos novos. Que seria o PSL, que não é nada, nunca foi nada, era o partido do Bivar, agora é o partido dos filhos do Bolsonaro, e é partido dos amigos do Bolsonaro, mesmo que o Bolsonaro não seja mais o partido. Então vai dar para quem é amigo dos caras. Então é assim que tem sido, Silvia, isso é coisa de idade média. Não é mais para ser assim. E a sua amiga, independente de ter uma ideologia diferente da nossa, vai ficar sem nada e ela deveria ter. Agora, na hora de fazer o filminho, eles vão botar ela na frente do filminho. Vão botar ela na capa. Olha aqui, olha, nós somos diversidade está presente, ela é negra, ela vem do Nordeste e tal. Para fazer demagogia. Mas na hora de financiar, vai para o amiguinho de longa data para financiar a campanha. Então é tudo uma mentira. Melhor fazer que nem a gente faz. Ninguém tem. Cada um que se vira. Para não dizer que eu estou falando só do PSOL, eu vou citar um outro caso concreto aqui, que é do PSL. O segundo novato com mais verba é o filho do deputado Abuani, que é o Abuani Filho. Ele tem 2 milhões de reais em verba de fundo partidário aqui no PSL para a candidatura vereador. É vereador, né? E aí, para fechar, então, eu vou juntar duas perguntas aqui de dois grandes amigos nossos. O Arilton Rocha, ele pergunta qual será o quadro partidário após as eleições municipais, se haverá fusão de legendas. E a Suelma coloca aqui, considerando que o Partido Novo está passando por um ciclo de amadurecimento com os próximos mandatários, quais serão os próximos passos desse processo? Se existe alguma rediscussão específica em curso? Então, eu acho que
O problema é assim, a reforma política já era para ter... É a mãe das reformas, né? Se tem que ter uma reforma que realmente vai mudar o Brasil, é uma reforma política. Ela não vai acontecer. A gente já teve algumas chances de fazer, desde a época do Fernando Henrique, não fez, não vai fazer. A gente aprendeu que reforma política não se faz, não dá para fazer, é muito difícil. Você mexe em questões muito profundas, o cara não vai votar contra aquilo que elege ele mesmo, então não vai. O que dá para fazer é o que tem sido feito. São duas coisas, ou não faz nada e fica esse modelo ruim, ou vai fazendo aos poucos, e corre o risco de ficar às vezes pior, às vezes melhor. O fato de não ter coligação é bom, ponto 1. Né? Demorou muito. Mas o fato de... O Arilton levantou um ponto essencial. Eu acho que a tendência é reduzir o número de partidos, sim. O que é essencial, é uma aberração você ter 35 partidos políticos, 28 partidos representados no Congresso. Você tem que chegar num modelo que seja 7, 8 partidos, que você chega na maturidade política. Não existem nem 35, nem 7 ideologias. Se você quiser, você tem aí, 4, 5 modelos de Estado diferentes. Acabou, não existe mais. Então, assim, 7, 8 já seria demais. Mas, para o caso brasileiro, seria bom. Acho que vai acontecer isso no médio prazo, no Congresso Nacional e, como consequência, no Brasil inteiro. Mas demora. O segundo ponto é a questão do financiamento, que a gente falou na nossa conversa toda aqui, que é essencial que mude. Do jeito que está, vai continuar elegendo oligarquias, os amigos do rei, essas coisas. Então, e ladrão e tal. Então, tem que mudar o modelo de financiamento. E, finalmente... a fidelidade partidária. Eu acho que no Brasil não tem esse negócio da janela. Tem a janela de abril, vai abrir para poder mudar de partido. Que história é essa, amigão? Você vai sair do teu partido, faz que nem faz na Alemanha. Você pode sair, você perde o teu mandato, se candidata na próxima pelo partido que você quer voltar e ver se você está eleito. Para acabar com esse negócio de uma vez. Ou você está no partido ou você não está. Ou você acredita ou você não acredita. E não acredita, então diz que não acredita e sai. É que eu estou falando fácil aqui, mas na hora de fazer é difícil. Mas é o que tem que acontecer. A reforma política é isso. É que é importante lembrar que, principalmente nas eleições para assembleias e câmaras, o partido é preponderante. Se o partido não atingir o coeficiente, você não tem o cargo do parlamentar. Então, abandonar o partido é traição mesmo. Christian travou. Não sei se foi ele ou se fui eu. Vamos ver se volta. Foi o Christian mesmo, gente. Deixa eu ver se eu consigo trazê-lo aqui só para se despedir. É uma pena, ele estava com a conexão um pouco ruim mesmo aqui agora no final. Mas, na verdade, eu já ia abrir para que a gente se despedisse dele. Então, Christian, se você estiver nos assistindo, eu quero fazer só mais uma tentativa. Se você estiver nos assistindo, eu quero te agradecer muito. Depois eu te dou uma ligadinha para falar. E agradeço ao pessoal que está aqui ainda nos assistindo. Foi ótimo. Acho que nós cobrimos aqui todos os temas. E o vídeo ele fica no IGTV, tem muitas perguntas que já foram respondidas no começo, por isso eu não li. Então, pessoal, vai lá, assiste no IGTV e no final do dia vai estar no canal da Think Brasil no YouTube. Aproveita e se inscreve lá, tá bom? Um beijo, obrigada a todo mundo.